minha mão e sinto o coração. É paz que só o céu pode te dar. Pegue o seu braço e diga: sopra, sopra neste lugar o teu Santo Espírito, Senhor. Preenche os vazios que há em nós. Pegue o seu braço, clama com fé: sopra, sopra neste lugar o teu Santo Espírito, Senhor. Preenche os vazios que há em nós. Queremos ser teus. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora, e a outra mão coloque sobre o coração nesse momento. E vai aquietando agora a sua mente. Vai aquietando o seu coração. Entre em sintonia com o Senhor. Que cesse agora toda agitação na nossa mente. Que cesse agora toda agitação no nosso coração. Isso. Deixe cessar agora. Que o Espírito Santo, com esse óleo, com esse bálsamo, possa ir entrando e preparando o nosso coração, a nossa alma, os nossos ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos cura. Senhor, vem sobre a nossa mente. Vem sobre o nosso coração, Jesus. Aquietando, tranquiliza-nos. E suavemente, mas com fé, peça ao Espírito Santo, rezando mais uma vez e cantando: sopra neste lugar, sopra neste lugar o teu Santo Espírito, Senhor. Preenche os vazios, preenche os vazios que há em nós. Só vocês, só as vozes, diga: sopra. Preenche os vazios que há em nós. E agora vai se sentando suavemente, soltando sua voz suavemente no Espírito. Senta para ouvir a palavra de Deus. Já orando assim, nós intercedemos pelo Padre Paulo. Pedimos toda a unção nesta hora sobre nós, sobre ele, sobre aqueles que estão em casa. Cesse. Para terminar, sentando, só vocês cantando, e depois fazemos um grande silêncio. Cante isto: sopra neste. Preenche os vazios que há em nós. Queremos ser teus, diga: queremos ser teus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos neste acampamento PHN e refletir a respeito da cura que Jesus quer nos dar, sobretudo da cura espiritual, que vem através do perdão dos nossos pecados. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se perguntaram por que é que às vezes,
quando a gente vai se confessar, nada muda. Por que é que às vezes quando a gente comunga, e às vezes tem gente que comunga diariamente, a gente comunga com tanta frequência, mas parece que nada muda? Se é Jesus de verdade que está presente nos sacramentos, se é Jesus de verdade que está perdoando o nosso pecado, por que é que a gente recebe os sacramentos, mas nada parece mudar? É respondendo um pouco essa pergunta que eu gostaria hoje de partilhar com você esse ensinamento. Muito bem. Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. Deus age na nossa vida. Deus é um Deus vivo. Não é uma ideia lá longe. Deus é Deus de verdade e Ele está presente na nossa vida. Quem acredita aqui que Deus está presente na nossa vida como Deus vivo, diz amém. Fala assim: eu creio. Com a graça de Deus, Ele está presente no meio de nós. Amém. Essa é a nossa fé. É isso que nós cremos. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus escolheu um instrumento para tocar na nossa vida. Parece estranha essa palavra instrumento, mas é assim, um instrumento. Deus toca em nós, mas quando Ele toca, não é a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que toca diretamente. Na maior parte das vezes, Deus toca em nós através da humanidade do seu Filho Jesus. É importante saber isso. A humanidade de Cristo. Deus é Pai, amém? Deus é Filho, amém? Deus é Espírito Santo, amém? São 3 deuses. Quantos deuses? Um só. Este único Deus, porém, que existe desde toda a eternidade, Ele quer tocar em você. Ele habita em luz inacessível, lá no céu. Mas Ele quis vir a este mundo e se fez homem. No ventre da Virgem Maria, no seio da Virgem Maria, Deus criou para Ele mesmo um corpo igual ao seu, uma alma igual à sua, corpo e alma, uma humanidade igual à nossa. Jesus é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus é homem como nós, e é a humanidade de Cristo, o Filho de Deus eterno que se fez homem, aquela humanidade, aquele corpo, aquela alma que toca em nós e faz e realiza. É importante você saber disso. É importante você entender que Deus quer tocar em nós usando um instrumento de salvação. Quando Deus quis nos salvar, Ele nos salvou pela humanidade do seu Filho Jesus. Isso é uma verdade que infelizmente, os nossos irmãozinhos protestantes perderam essa noção. Eles perderam a noção de que é através da humanidade de Cristo que nós somos salvos. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, eu já era padre novo, há muitos cabelos atrás, né? Naquela época que eu jogava o cabelo assim para trás, ó. Eu fui uma vez num programa de rádio e tinha um debate com um pastor protestante. Eu não me lembro o que é que eu falei direito, só sei que eu disse alguma coisa a respeito da humanidade de Cristo. Mas o pastor, naquele momento, ele perdeu a compostura e começou a gritar
no estúdio da rádio, dizendo assim: não é através da carne, nós não veneramos Jesus na carne, nós não veneramos Jesus na carne. Ele ficou exasperado. E aí eu notei onde é que está a dificuldade da gente se entender com esses irmãozinhos. Nós católicos acreditamos que a humanidade de Cristo é o instrumento da nossa salvação. Os santos padres, os grandes santos da igreja, diziam em latim: caro salutis est cardo. Ou seja, a carne é o eixo da nossa salvação. Ou seja, se Jesus não se fez homem, se Deus não veio e não se fez homem igual a nós, ainda existe um abismo entre nós. Existe um abismo. Você quer ser tocado por Deus, amém? Pois quem vai tocar em você é a humanidade de Cristo, que foi uma humanidade criada no ventre de Maria. Aquele corpo não existia desde toda a eternidade. Aquela alma não existia desde toda a eternidade. Mas a partir da encarnação, o Cristo homem, Deus que se fez homem, é o instrumento através do qual Deus nos toca e Deus nos salva. Quando Ele morre na cruz, ali acontece a salvação. É quando o homem Jesus morre na cruz, porque quem morre na cruz não é Deus. O que morre na cruz não é Deus. Deus não pode morrer. Quem morre na cruz é uma pessoa divina, mas aquilo que morre é a humanidade de Cristo. Pois bem, Jesus morre na cruz para nos salvar. Estamos salvos. A partir da cruz de Cristo, o mundo inteiro está salvo. Amém? Levanta sua mão e diz assim: eu creio que a salvação veio a este mundo com o Filho de Deus, que se entregou por mim e morreu por mim na cruz. Se você acredita na salvação de Cristo na cruz, uma salva de palmas para essa salvação bendita, para o Cristo que morreu por nós. Muito bem, graças a Deus, Cristo morreu na cruz por nós e nos salvou. Só que acontece o seguinte: agora você precisa receber essa salvação, senão não adianta nada. É como se nós estivéssemos numa cidade com uma grande epidemia. Todo mundo foi contagiado pela mesma doença. De repente, chegam vários caminhões trazendo o remédio da nossa salvação, o remédio que vai nos salvar. Todo mundo recebe os caminhões, as pessoas ficam alegres, contentes, aclamando, batendo palmas, soltando fogos, banda, parada, alegria, todo mundo, estamos salvos, o caminhão chegou com o nosso remédio, ótimo, a cidade está salva. Mas se você não entrar na fila e receber o remédio, não adianta nada, é ou não é verdade? Você precisa receber o remédio. Pois bem, Cristo morreu na cruz para nos salvar, amém? Mas se você não receber esta salvação na sua vida, não adianta nada. Então, como é que Cristo fez para distribuir na vida de cada um esta salvação? Ele usa 7 instrumentos, que são os 7 sacramentos. Vejam só, do peito aberto de Cristo na cruz, brotaram os 7 sacramentos. Quando o soldado traspassou o lado de Cristo com a lança, dali brotou sangue e água. É o símbolo dos sacramentos. A água é o primeiro sacramento, que é o batismo.
O sangue é o maior dos sacramentos, que é a Eucaristia. Ali estão os 7 sacramentos. Da cruz brotam 7 rios maravilhosos, que são canais da graça que vem até nós para nos tocar. Para fazer uma comparação e você entender, é como se na marcenaria de Jesus, Jesus trabalhando lá na oficina, na marcenaria, como se ele tivesse 7 instrumentos. O marceneiro, ele pode tocar na madeira diretamente com a mão dele, mas ele usa também outros instrumentos. Ele usa o serrote, ele usa o martelo, ele usa a forma, ele usa a plaina, ele usa 7 instrumentos para modelar a madeira do nosso coração. Estes 7 instrumentos são os sacramentos. Se você não recebe os sacramentos, você dificilmente vai receber o toque da graça que vem através da humanidade de Cristo. Nos 7 sacramentos você tem a humanidade de Cristo que toca na sua vida. Agora, qual é o problema? Os nossos irmãozinhos protestantes não entendem isso. E eles praticamente, na prática, eles jogaram fora os 7 sacramentos. Você vai dizer, não padre, mas eles têm o batismo. É verdade. Mas nós católicos acreditamos mais no batismo dos protestantes do que eles mesmos. Porque para eles, quando um protestante é batizado, para eles aquilo é simplesmente uma manifestação pública da fé. Eles não acreditam que o batismo perdoa os pecados. Nós acreditamos. Nós acreditamos, por exemplo, quando um protestante vem e se converte para a Igreja Católica, nós não batizamos de novo aquela pessoa. É ou não é verdade? Porque nós cremos no batismo que ele recebeu. Mas quando eles, infelizmente, recebem um católico na igreja protestante, eles batizam de novo, não é verdade? Nós cremos no batismo deles mais do que eles mesmos creem. Por quê? Porque é isso. Nós cremos, como diz Santo Agostinho, que quando João batiza, é Cristo que batiza. Quando Antônio batiza, é Cristo que batiza. Quando Paulo batiza, é Cristo que batiza. Qualquer um que batizar, é Cristo que batiza. É o toque da graça. É aquela água, aquele rio de água viva que brota do peito aberto de Cristo e que lava os nossos pecados. Você que é batizado, tome posse do seu batismo. Tome posse do seu batismo hoje, desse toque da graça permanente do Cristo no seu coração. Põe a mão no seu coração e diga assim: com a graça de Deus, eu fui batizado, o Cristo me tocou, com a sua água viva. Amém? É isso que nós cremos. É isso que nós cremos, que os sacramentos são um toque da graça de Cristo. Mas aí vem a pergunta, que é a pergunta com a qual eu iniciei essa pregação hoje. Padre, tudo bem, vamos lá. Os 7 sacramentos. Dos 7 sacramentos, tem 2 sacramentos que a gente recebe com mais frequência. O batismo a gente recebe uma vez só. A crisma também é uma vez só, não é? Agora, além disso, a unção dos enfermos, só quando a gente recebe, quando tem uma doença grave. O casamento, só recebe geralmente uma vez, a não ser que você fique viúvo, aí recebe uma outra vez. A ordem, também só se recebe uma vez no grau do diaconato, uma vez no grau do presbiterato e uma vez no grau do episcopado. É somente uma vez. Quais os 2 sacramentos que sobraram que a gente tem que receber com frequência? É a confissão e a comunhão. São os 2 sacramentos mais importantes que nós temos que repetir na nossa vida com frequência. Mas o que é que acontece? Vamos falar da confissão, porque eu quero falar aqui sobretudo do perdão dos pecados. O que acontece com frequência na nossa vida é que a gente se confessa
e não vê nada mudar. Por quê? Porque, gente, é importante você saber o seguinte: se você vai se confessar e você tem aquele arrependimento mínimo, o grau mínimo, salário mínimo de arrependimento, e você recebe a confissão, você está perdoado dos seus pecados. Amém? Mas Santo Tomás de Aquino nos recorda que isto não quer dizer que você recupera toda a graça que você perdeu. Você foi perdoado, mas acontece o seguinte: se você tinha 10 talentos, quando você pecou, você perdeu os 10 talentos, aí você se confessa, mas o seu arrependimento é aquele arrependimento michuruca, e ao invés de recobrar os 10 talentos, você recupera somente 5. Aí depois, você peca outra vez, e você vai e faz aquele arrependimento miserável, e aí você tinha 5 talentos, quando você recupera somente 2. E aí a nossa subida para o céu, o nosso caminho para Deus, fica parecendo como quando a gente joga uma pedra para o alto. Você já viu uma pedra? Quando a gente joga uma pedra para o alto, ela vai desacelerando, ela vai ficando devagar, até que ela começa a cair. É isso que acontece com as pessoas que se confessam sem arrependimento fervoroso, sem um verdadeiro ato de fé, sem um verdadeiro ato de esperança, sem um verdadeiro ato de caridade fervorosa. Você se confessa, mas você fica cada vez pior. Cada vez pior. Por quê? Porque vai desacelerando. De 10 talentos você passa para 5, de 5 para 2, de 2 para 1, de 1 para nenhum. E daqui a pouco você se torna simplesmente um pagão. Um pagão que ainda está dentro da igreja, mas não tem uma fé viva. Você é um zumbi. Você é simplesmente um zumbi, uma múmia ambulante. Você é um morto-vivo. Você é um vampiro que está na igreja, mas não tem vida verdadeira. O Espírito Santo não está realmente no seu coração agindo, porque você não permitiu que a humanidade de Cristo tocasse em você verdadeiramente. Meus queridos, vejam, vamos ser bem práticos para você entender. Vocês se lembram daquela cena do Evangelho em que Jesus estava sendo quase que esmagado por uma multidão? Ele tinha chegado na cidade e o chefe da sinagoga, Jairo, disse: venha correndo, minha filha está doente. E ele foi. No meio daquela multidão, todo mundo estava tocando em Jesus. Todo mundo estava apalpando Jesus. Vamos usar um verbo bem nordestino. Quem é nordestino aí? Levanta a mão, os nordestinos. Ah, muito bem. Um verbo nordestino. O pessoal estava amolegando Jesus. Estava apalpando Jesus, tocando em Jesus. Muito bem. De repente Jesus diz assim: alguém me tocou. Os discípulos olharam para Jesus e Jesus ficou biruta. Jesus está lelé da cuca. Jesus ficou maluco. Por quê? Olha essa multidão tocando nele. Jesus disse: alguém me tocou. Eu senti uma força saindo de mim. Vejam, gente, aquela multidão estava tocando na humanidade de Cristo, mas nada aconteceu porque tocavam sem fé. Nada aconteceu porque tocavam sem fervor. Nada aconteceu porque tocavam sem esperança. Nada aconteceu porque tocavam sem amor. Para eles, Jesus era uma curiosidade.
Jesus era o leão do circo, que eles estavam lá para simplesmente admirar como se fosse um espetáculo. Você veio aqui ao PHN, para que você veio? Você veio para um espetáculo? Você veio para ver o leão do circo? Pois saiba, não. Você veio aqui para ver o leão de Judá, que vive e quer tocar e mudar a sua vida. Jesus quer tocar e mudar a sua vida. Ele quer mudar sua vida hoje. Você não veio aqui para um circo. Se você veio aqui para passear, se você veio aqui porque os seus colegas estão aqui, se você veio aqui porque você acha que vai conseguir vender drogas, se você veio aqui porque você acha que você vai conseguir uma namoradinha gostosinha, pois saiba, meu irmão, você caiu do cavalo, porque Jesus vai pegar você. Jesus veio para tocar você. Jesus quer tocar na sua vida hoje. E fica aqui o convite para você que está em pecado. Você que está em pecado, não vá andando para o confessionário, vá correndo para o confessionário. Você precisa ser tocado pelo Cristo. O Cristo ressuscitado precisa tocar você, precisa mudar a sua vida. Você precisa tocar no Cristo, não como aquela multidão indiferente. Você precisa tocar no Cristo com a fé daquela mulher que tinha hemorragia. Ela sabia que se ela tocasse nele, seria diferente. Gente, uma comunhão feita com fervor, uma comunhão feita com fé, como a fé daquela mulher que sofria de hemorragia, uma única comunhão feita com verdadeiro ardor é capaz de transformar a sua vida muito mais do que se você comungar todos os dias, sem fervor, sem fé e sem abertura de coração. É assim que Jesus toca na nossa vida, é assim que Ele quer transformar a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, deixe o Cristo tocar você. E como é que você vai fazer para se confessar? Muito bem. É importante uma coisa, você saber como é que se confessa. Você precisa de verdadeiro arrependimento. Agora cuidado. Arrependimento não quer dizer sentimento. Tem gente que vai para o confessionário e acha que aquilo lá é para fazer uma terapia com um psicólogo. Nada disso. Nada disso. É por isso que aquela fila de confissão não termina nunca. Fica todo mundo irritado na fila de confissão. Por quê? Porque o sujeito vai para lá fazer um desabafo. Ai, padre, eu preciso contar para você do início ao fim. Aí deixa eu contar o meu pecado então. No princípio Deus criou o céu e a terra. Aí ele vai e passa por Adão e Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Quando ele termina e chega na história dele, o padre já está dormindo e babando na frente dele. Isso não é confissão. A confissão é um tribunal. É o tribunal da misericórdia de Deus. E você é o promotor de justiça. Você é o acusador. Você é o ministério público. O que você tem que fazer lá na confissão é se acusar. Não vá explicar. Você não precisa explicar e pedir desculpas. Nada disso. Você vai lá como promotor de justiça para se acusar e dizer o sem vergonha que você é. Não vá colocar diante do padre aquilo que você sente. Quantas vezes acontece que nós recebemos confissões mal feitas no confessionário? Por quê? Porque a pessoa só fala o que ela sente. Ela sente uma coisa. Às vezes não é nem pecado, é simplesmente vaidade dela. É a vaidade ferida, está entendendo? A pessoa vai lá para contar a imagem ferida. Ela vai lá para fazer um ato de vaidade. Como que eu, o grande eu, o maravilhoso eu fui fazer isso?
Não. Você vai para o confessionário se acusar dos seus pecados, não porque você sente que eles são errados, mas porque Deus revelou que eles são errados e que eles fazem mal, e por isso você detesta os seus pecados. É para isso que você vai no confessionário. Faça a sua lista de pecados. Faça a sua lista. Mesmo que você não sinta que eles são pecados, faça um ato de fé. Deus revelou que eles são pecados. Depois você estuda o catecismo e entende por que aqueles são pecados, tá? A gente pode, eu não estou dizendo que a nossa fé é irracional. Nossa fé não é irracional. Se você raciocinar, você vai entender por que é que sexo antes do casamento é pecado. Se você raciocinar, você vai entender por que masturbação é pecado, por que é que pornografia é pecado, por que é que droga é pecado, por que é que destruir a sua vida do jeito que você está fazendo é pecado. Se você raciocinar, você vai entender. Mas isso não é o que eu estou pedindo de você agora, é depois. Primeiro, você vai ao confessionário e vai para se acusar dos seus pecados, como um promotor de justiça, como um acusador. Você é o réu e ao mesmo tempo o acusador. Você é o réu que está lá de joelhos diante do sacerdote, e você vai se acusar. E o sacerdote ali sentado é o juiz. Mas não é simplesmente o padre Paulo, o padre João, o padre Antônio, o padre sei lá quem. É o próprio Cristo ressuscitado. E quando o padre erguer a sua mão para dizer eu te absolvo dos teus pecados, naquela mão do sacerdote está a mão chagada do Cristo ressuscitado que quer tocar você. Na mão do sacerdote está o Cristo que quer mudar a sua vida. Mas para que você faça a sua confissão com fruto, com verdadeiro fruto, você precisa ser este acusador. Não de sentimentos, não de sentimentos. Você não precisa sentir nada na confissão. Você precisa simplesmente ter fé. E fé não é sentimento. Fé é uma certeza que nasce da nossa vontade, assistida pela graça de Deus. Entendeu? Um ato de vontade, onde a graça de Deus nos sustenta e diz, eu creio. Eu vejo na minha frente um padre careca, mas eu estou crendo, é o Cristo ressuscitado. É aqui que nós temos fé. Nós temos que ter fé nesse toque da graça que está nos sacramentos. Então veja só, quando você vai se confessar, você faz bem o seu exame de consciência. Faz a sua lista de pecados, porque você crê que eles são pecados, porque Jesus revelou que são pecados, e porque Ele entende das coisas e é sábio, e nós somos uns jumentos, uns burros, que não entendemos nem sequer o que é que nos faz bem ou nos faz mal. Você creia naquilo que está lá revelado. Se você tem alguma dúvida do que é o pecado ou não pecado, pega o catecismo da igreja, que está tudo escrito lá. Está tudo esmiuçado, bem clarinho, aquilo que é o pecado. E aí, você, fazendo o seu exame de consciência, você se apresenta diante do Padre, acusa os seus pecados e faz o firme propósito de nunca mais pecar. Você diz assim, padre, mas espera lá, padre, eu aprendi no ato de contrição que não é nunca mais pecar, é que eu vou me esforçar para nunca mais pecar. Me desculpa, vamos parar com a sem vergonhice. Quando que um marido chega para a mulher e diz assim, olha meu bem, eu não vou prometer que eu não vou trair você,
eu vou me esforçar para não trair você. Essa mulher vai dar um tapa na cara do marido, vai ou não vai? Por quê? Porque isso é sem vergonhice. Quando você ama uma pessoa, você promete que nunca mais vai voltar a ofendê-la. E o pecado ofende a Deus, e é o que nós queremos, nunca mais pecar. O que é o PHN? O PHN é um projeto de nunca mais pecar. Só que ao invés de pensar no nunca, você pensa no hoje. Hoje eu não vou pecar. Aí quando chega amanhã, virou hoje. Aí hoje eu não vou mais pecar. Quando chega depois de amanhã, virou hoje. Hoje eu não vou mais pecar. Depois chega o depois da manhã e virou hoje. E eu não vou mais pecar. Quando é que você não vai mais pecar? Nunca mais. É simplesmente um recurso pedagógico para você entender que você tem que parar de ofender a Deus. Você tem que parar de destruir a você mesmo. Porque o seu pecado destrói você. O seu pecado destrói você e por isso ofende a Deus, porque Deus fica muito triste, fica muito sofrido de ver o filho dele se destruir. Você está se destruindo e por isso está ferindo a Deus. Deus ama você e isto ofende a Deus. Quando você se destrói, ofende a Deus, você se destruir. Então você vai e promete que não vai mais pecar. Você faz esse firme propósito e pede a Deus a graça. Quando você recebe a absolvição do sacramento, não pense, atenção, não pense que você vai sentir uma descarga elétrica quando o padre dá absolvição. O padre absolve e você... Não, nada disso. Não tem isso. Não tem descarga elétrica. Você vê a diferença de uma confissão bem feita, sabe quando? Na vida. Porque você sai de lá da confissão e você nota um toque suave. Atenção, o toque de Jesus é suave. Um toque suave da graça que dá a você mais força na hora de vencer o pecado, mais força na hora de amar Jesus, mais força na hora de ser obediente a Ele. Mas para isso você precisa se confessar bem. Para isso você tem que parar com essa sem vergonhice de ir para a confissão sem amor, ser como aquela multidão que fica apalpando Jesus, mas não tem fé. Você tem que ter a fé verdadeira no Cristo que irá tocar em você. E aí tem o outro sacramento, o sacramento da comunhão. São os dois sacramentos que a gente precisa receber com frequência. O sacramento da comunhão, o que é? O sacramento da comunhão é o Cristo ressuscitado que se dá a você como refeição espiritual. Olha só o que são os sacramentos. Os sacramentos são símbolos eficazes. A confissão, qual é o símbolo da confissão? A confissão, ela simboliza um tribunal, um julgamento. Tem um juiz, que é o padre, tem um réu, que é você, tem um acusador, que é você mesmo, e tem, claro, o advogado de defesa, que é o próprio Deus, que está lá na pessoa do padre, que vai também te dar a sentença final, que é a absolvição, o perdão de seus pecados. É um tribunal. Assim também a comunhão. A missa, o sacrifício da missa, a missa é um sacrifício, mas na hora da comunhão, você chega à mesa da comunhão para receber uma refeição espiritual. Qual é o problema? Uma multidão de pessoas entra na fila da comunhão, como aquela multidão ao redor de Jesus no dia da hemorroísa. Indiferentes.
Nós não podemos comungar com indiferença. Quando você comunga, você tem que entender que durante de 10 até 15 minutos, o tempo que leva para aquela pequena hóstia ser digerida, enquanto a hóstia estiver em você, o Cristo ressuscitado está tocando em você. Você tem que aproveitar aquele momento para amar Jesus. E se você não amar Jesus naquele momento, não vai haver refeição espiritual. Quando você comunga, o que é que você sente? Você vai sentir um choque elétrico assim? Não. Você vai ter ciricutico? Não. Você vai desmaiar? Também não. Quando você comunga, e você, durante aqueles 10 a 15 minutos, ama Jesus de verdade, você depois vai sentir uma força espiritual. É como quando a gente faz uma refeição, né? Quando você faz uma refeição, você acabou de comer, você já sente a força do alimento? Não, leva tempo, não é isso? Você só vai sentir a força quando você toma o café da manhã. Você sente a força do café da manhã quando? Durante a manhã, não é isso? É aí que está a força. A mesma coisa a comunhão. Você sente a força da comunhão durante a vida, quando você vai amar Jesus no seu irmão. Quando você tem dificuldade de perdoar o seu irmão, quando você tem dificuldade de ser fiel às suas amizades, à sua família, quando você tem dificuldade de ser fiel a Deus, ali você vai sentir uma força de amar Jesus no irmão que precisa do seu perdão, amar Jesus no irmão que precisa da sua ajuda, amar Jesus no pobre, no necessitado, amar Jesus nas pessoas da comunidade. É aí que você vai sentir essa força. Mas para sentir esta força, você precisa comungar direito. Me desculpe, né? A palavra é muito feia, mas eu vou usar. Você tem que deixar de ser papa hóstia. Está entendendo? E tem que começar a comungar de verdade. E comungar de verdade quer dizer que você recebeu a comunhão. Você tem de 10 a 15 minutos, pelo menos, para amar Jesus. Não recebe a comunhão e volta para o seu lugar para fazer gracinha com um colega que está do lado, para ficar distraído olhando os passarinhos. Não, você tem 10 a 15 minutos. Padre, mas por que só 10 a 15 minutos? Porque acontece o seguinte: quando você está agora, nós não comungamos, ninguém de nós comungou agora. Então muito bem, agora, se você está em estado de graça, se você está na amizade com Deus, se você não está em pecado mortal, agora Deus está habitando no seu coração, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Põe a mão no seu coração e diz assim: eu creio, sou amigo de Deus, Ele habita em mim. Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, ótimo. A Trindade já está aí como amigo. Só que acontece o seguinte: tem uma coisa. Lá no sacrário agora, onde está Jesus no Santíssimo Sacramento, lá também está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque lá está o Filho. E onde está o Filho, está também o Pai. E onde está o Pai, está também o Espírito Santo. Os três nunca se afastam um do outro. Lá estão os três. Só que no sacrário está uma coisa a mais que não está aí com você agora. Lá está a humanidade de Cristo. Amém?
é Cristo, corpo, sangue, alma e divindade que está lá presente. Quando fala divindade, estamos falando Pai, Filho e Espírito Santo, os três. Claro que de forma especial o Filho, mas por consequência o Pai e o Espírito Santo também. Então isso quer dizer o seguinte, que quando você comunga, a humanidade de Cristo toca em você. Então vejam esses dois toques da graça. Eu quero recapitular o que eu ensinei para vocês hoje, porque isso aqui, esse ensinamento, se você colocar em prática, isso pode mudar a sua vida, e aí você vai começar a enxergar por que é que você comunga há tanto tempo e nada melhora, por que é que você confessa há tanto tempo e nada muda. Você tem que entender por quê, porque você está tocando na humanidade de Cristo sem fé, sem fé. O próprio Concílio de Trento nos diz que Deus distribui a sua graça eficazmente nos sacramentos, mas esta graça é dada na medida que Deus quer, conforme a cooperação e a disposição da pessoa que recebe. Então, cooperação e disposição. Se não tiver cooperação e disposição, não vai mudar. Você vai perder 10 talentos, vai só recuperar 5, depois só 2, depois só 1, e você vai viver esse belíssimo voo da galinha. Você já viu o voo da galinha? Só perde altura, né? Sai de lá do puleiro e ó, ladeira abaixo. Pois bem, não é o voo da galinha. Pare de rastejar como uma serpente. Você foi feito para voar como uma águia. Mas para isso você precisa do toque da humanidade de Cristo. Jesus, Deus quer nos salvar, e Ele escolheu como instrumento da nossa salvação a humanidade de Cristo. Do peito aberto de Cristo na cruz brotam os 7 sacramentos. É a forma como Deus quer aplicar esta salvação na nossa vida. Dos 7 sacramentos, existem 2 sacramentos que nós precisamos receber com frequência na nossa vida: a confissão e a comunhão. A confissão é um tribunal onde o Cristo chagado e ressuscitado toca você com a graça, mas esta graça é proporcional à sua disposição e à sua cooperação. Ou seja, você precisa estar verdadeiramente arrependido, num ato de amor. Não é sentimento, é amor. Amor não é sentimento, amor é determinação. Como diz Santa Teresa d'Ávila, é determinada determinação de nunca mais voltar a ofender a Deus e procurar agradá-lo em tudo e em todas as coisas da nossa vida. Isto é amor, é uma determinada determinação. O resto é sentimento. Se amor fosse sentimento, ele não seria eterno, porque os sentimentos passam, os sentimentos ondulam, eles vão para cima e para baixo. Amor não é sentimento, amor é eterno. Amor é uma aliança de sangue que diz: eu não desisto de você. Deus tem uma aliança de sangue com você. Deus não desiste de você. Por isso não desista de você mesmo. Não desista de você. Você foi feito para amar, não para ser egoísta. Você foi feito para dar a vida, não para usar os outros e jogar no lixo. Você foi feito para voar e ser um astro luminoso no céu, junto com os santos. Nós um dia estaremos no céu, na glória de Deus, junto com os seus santos, porque é essa a vontade de nosso Pai do céu. Por isso, meu irmão, minha irmã, esta vontade do nosso Pai do céu, esta determinação do nosso Pai do céu de nos salvar, Ele faz loucuras por nós. Ele mandou o seu Filho,
Ele morreu na cruz por nós. Ele quer que a gente vá para o céu e estejamos na glória de Deus um dia. Se você está passando por sofrimentos nessa vida, se você tem chagas, peça ao Cristo que estas chagas sejam transformadas em chagas de amor, em chagas gloriosas. Quando Jesus toca nas suas feridas, quando Jesus cura as suas feridas, não quer dizer necessariamente que as chagas desaparecem, mas elas deixam de ser chagas latejantes de dor e começam a ser chagas gloriosas de amor. É assim que Jesus faz conosco. Por quê? Porque o Espírito Santo é o fogo de Deus que transforma a nossa dor em amor. Quando você olha para a cruz de Cristo, na cruz de Cristo existe ali um sacrifício. Ora, onde é o altar? Onde é que está o sacerdote? Onde é que está o cordeiro imolado? É o próprio Cristo. Ele é sacerdote, altar e cordeiro ao mesmo tempo. Repete comigo, ele é sacerdote, altar e cordeiro. Vamos lá? Ele é sacerdote, altar e cordeiro. Mas se tem sacrifício, precisa de fogo. Qual é o fogo que está lá na cruz de Cristo? É o Espírito Santo de amor. Porque o fogo que arde no coração de Cristo é o amor do Espírito Santo que transforma toda aquela dor, toda aquela desgraça, todo aquele crime em graça. A dor é transformada em amor, a desgraça é transformada em graça, o crime é transformado em perdão, e é o Espírito Santo que faz isto, é o Espírito Santo que realiza esta maravilha de Deus no Calvário. Pois bem, para você participar disso, você precisa se deixar tocar pela humanidade de Cristo, que é um instrumento de Deus. Então, que as suas chagas sejam verdadeiramente curadas e transformadas em chagas de amor. Se você está sofrendo na sua vida, carregue a sua cruz até o Cristo e deixe que Ele toque nestas suas chagas. Ele que vai transformar tudo isso. Mas para isso, você tem que deixar que Ele toque em você com aquela mesma fé da mulher que sofria de hemorragia. Fique de pé agora, nesse momento. Vamos tomar posse dessa palavra, tomar posse desta realidade na nossa vida. Levante os seus braços para cima, para o céu, e diga assim: Jesus, eu creio, eu não estou sozinho. Vós viestes aqui para nos tocar com a vossa humanidade. Nos sacramentos nós somos salvos e recebemos a graça. Hoje eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu toquei em vós, Jesus, com indiferença, sem fé, sem esperança, sem amor, sem fervor. Hoje eu quero me decidir, eu quero me determinar a nunca mais voltar a vos ofender e amar com toda a minha força a vós, Jesus, e a Santíssima Trindade. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, nos ajude nesse propósito. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Com essa decisão, guiados pelo Espírito Santo, cante esse refrão. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Força, diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar. Segura minha mão e sinto o coração. É paz que só o céu pode te dar. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber?